No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O Sr. Almir Ferreira faleceu ontem às 7h20, após longa luta contra a diabetes, no Hospital São Lucas. Seu corpo, cansado e frágil, entregou-se àquela manhã fria, ao som dos batidas do medidor de glicose. Mas, antes disso, ele viveu uma vida cheia de amor, trabalho e dedicação. Almir nasceu em 1950, no pequeno distrito de Serra do Sol, no interior de Minas Gerais. Era filho de Luiz Ferreira, um sábio fazendeiro que ensinou aos filhos o valor da terra e do trabalho, e de Maria Oliveira, uma dona de casa que cuidava com carinho de sua família. O menino cresceu entre os campos, aprendendo a cultivar a terra e amar a natureza. Na adolescência, Almir se mudou para Belo Horizonte para estudar medicina na UFMG. Ele se graduou em 1973, tendo especialização em cardiologia. Durante seus anos como médico, ele trabalhou nas mais diversas unidades de terapia intensiva, salvando vidas e capacitando novos profissionais. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Almir também foi pai de 4 filhos, Luiz, Carla, Ana e Marco. Ele era um pai amoroso e presente, sempre disposto a ouvir as preocupações e as alegrias dos seus filhos. Eles adoravam passar os fins de semana juntos, explorando o quintal cheio de frutas e flores, e cozinhando juntos na antiga vitrola. Almir era também um apicioso colecionador de vinhos. Ele plantou uma vinícola em seu terreno rural, dedicando anos a cultivar uvas e criar bebidas alcoólicas. Seu sonho era abrir um restaurante com vinhos caseiros, mas, em 2015, um incêndio destruiu sua casa e todo o produto da vinícola. O acidente foi uma dor profunda para Almir, que sentia-se derrotado por causa disso. Mas ele nunca parou de sonhar. E, anos mais tarde, em 2018, ele publicou seu primeiro livro, Vindima de Sonhos, onde contava a história da vinícola e do incêndio que a destruiu. O livro foi bem recebido pelo público, e Almir foi homenageado com o Prêmio Machado de Assis. Almir faleceu, mas sua vida vive no coração dos que amaram e respeitaram seu trabalho. Ele será lembrado como um homem dedicado e carinhoso, que se esforçou por tornar o mundo melhor. Seus filhos continuarão a cultivar as árvores plantadas pelo pai, e a sua memória viverá para sempre no olhar do filho, na risada da irmã, na lágrima da esposa e nas palavras de amor do enteado. Ele será lembrado sempre, ao cheiro do vinho, ao som da viola e à presença amorosa de quem viveu para dar o melhor de si mesmo. Hoje partiu a vida de Elza Lúcia Souza, nascida em Vila Bela, pequeno povoado de Minas Gerais, em um domingo chuvoso de setembro, na casa número 5 da Rua Maracujá. A notícia chegou às 10 da manhã, acompanhada do som do chamegam de corvos nas árvores vizinhas. Elza Lúcia, como era conhecida por todos que a amaram, foi professora de literatura no ensino médio de Vila Bela durante 35 anos, dedicando-se com paixão às letras, ao conto de fadas e à história de sua terra. Seus alunos, agora adultos, a recordam como uma mulher que dava vida aos textos, que transformava o aula em um lugar de encontro, de camaradagem, onde se falava de sonhos, de paixão e de amor por uma terra que a nutriu. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Era conhecida em Vila Bela como a professora que nunca esqueceu as raízes, uma mulher que ensinava poesia aos alunos, cultivava orquídeas no quintal e leia-se na varanda com os vizinhos. A sua casa era um lugar de encontro, onde se tocava violão, se contavam histórias e se compartilhava o pão de cada dia. A vida de Elza Lúcia foi marcada por uma tragédia, a morte do marido, um médico da região, em um acidente de ônibus. Mas mesmo com o doloroso evento, ela continuou forte,
dedicando-se ao trabalho e à educação dos jovens. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como uma mulher que luta pela vida, que se ergue diante das adversidades e que faz a diferença em uma pequena vila de Minas Gerais. Elza Lúcia morreu com 74 anos, deixando para sempre o legado da literatura nas vidas dos alunos, as orquídeas no quintal como testemunho do amor por vida e a casa cheia de amizades e memórias. E como ela será lembrada? Com a voz suave das árvores cantando no chuvoso domingo, com o cheiro das flores na rua Maracujá e com a presença do vento no telhado da casa número 5. E para sempre. Selton Mello nasceu no coração do Rio de Janeiro, cria-lo maravilhoso cenário da Zona Sul, onde os morros cantam a si mesmos e o sol se abraça à praia. Era um menino delicado, com olhos que refletiam o mar, em busca do teatro embutido nas ruas e nos corações dos cariocas. Ainda criança, ele descobriu a magia das palavras e dos gestos no teatro de rua, onde as risadas eram moedas de ouro e o silêncio era um elogio. O talento latente em Selton emergiu com brilho crescente quando ele se aventurou na Faculdade de Arte Dramática. Lá, ele se transformou em uma espécie de alquimista das emoções, que desvendava as almas mais profundas através da interpretação. A cada personagem era uma jornada ao centro do universo humano, onde o amor, a tristeza e a luta pelo significado se entrecruzavam. A carreira de Selton foi uma sequência de aparições mágicas, como as das estrelas no céu de Summer. Ele desempenhou papéis de toda a natureza, de herói a vilão, de amigo confiável a um amante insaciável. Cada personagem foi uma oportunidade para ele se emboldear e revelar a complexidade do ser humano, sem medo de explorar as sombras e os tesouros escondidos no coração. Ele é aquele ator que você não pode olhar de frente, porque seus olhos são tanto mais profundos como o mar Caribéu. E ele é também um diretor com visão ampla e precisão exata, capaz de capturar o instante perfeito, a expressão do rosto, a pausa justa. É como se a vida inteira fosse composta apenas para que ele conseguisse entender as almas de seus personagens e compartilhá-las com o mundo. Selton Mello é uma espécie de poeta da tela, que vive nas sombras da luz e desbraca beleza em cada instante. Ele é o reflexo do Brasil, onde o futebol se confunde com o amor, o cinema com a vida e o teatro com a história. Ele é uma celebração à humanidade, que se vem ao encontro de si mesmo através dos olhos de outros, nas páginas do passado e na esperança de um futuro melhor. E ele continua sendo, em cada papel, cada direção, cada roteiro, a semente que alimenta o nosso sonho de ser mais do que simples espectadores, a esperança de ser parte dessa magia da vida que é o teatro e o cinema. É aquele ator que fez de nós sonhadores e, acima de tudo, humanos. Em Passos, terras de sertão e alegria, nasceu o solilente Selton Mello. Um menino inocente, cujos olhos dava conta da viva pintura que carregavam, em uma família simples, mas rica em cultura e educação. Aquele berço encantado onde as palavras eram como sonhos, cada uma delas abriu caminhos para o futuro de um artista. A casa onde ele nasceu era uma criação viva, em que a vida era composta por dança, música e versos. Lá, a mãe recitava os versos de Cecília Meirelles enquanto o pai tocava o violão, em um harmônico dueto que marcou a infância do menino. Nesse lar acolhedor, Selton vivenciou o encanto das artes antes mesmo de amá-las. Nas tardes quentes do interior mineiro, as cores eram mais vibrantes, e Selton, com a inocência de seu rosto, vivia em uma constante brincadeira com a imaginação. Na sombra da mangueira, ele encantava irmãos, primos e vizinhos com suas histórias, dando vida às páginas do livro de seu próprio coração. A habilidade dele em contar histórias foi a chama que despertou o interesse pela arte. A imaginação fértil de Selton encontrava refúgio nas páginas do quadrinho, e ele, com as mãos enfeitadas de tinta, desenhava personagens que viviam em mundo paralelo. Crianças sorridentes, lindos dragões e valentões que salvavam o mundo da mais terrível das vilãs. A educação era valorizada na Casa Mello, e a família dedicava muito tempo para o estudo. Mas a vida de Selton não se resumia apenas aos livros. A terra do interior mineiro, com seus campos vastos, sempre exerceu seu feitiço sobre ele. O futebol era parte da sua vida desde cedo, e a bola sempre voava no ar, enquanto os gritos de vitória e derrota marcavam as tardes no quintal. E foi neste ambiente acolhedor que o menino Selton fez seus primeiros passos no mundo artístico.
A família, sempre apoiadora, incentivava seus sonhos e ajudou a construir seu universo. E assim, crescendo, o menino deixou de ser para se tornar um homem. Selton Mello, o ator que encantaria o mundo com sua arte. No coração da cidade maravilhosa, em plena década de 80, surgiu um jovem sonhador chamado Selton Mello. Sua alma impulsiva levou a abraçar o Rio de Janeiro como uma promissora terra de oportunidades e desafios. Em busca de um futuro iluminado por luz cenográfica, ele se emprestou às encantadoras curvas da Serra dos Órgãos, como a si mesmo uma ovelha perdida no meio de um pastoril e incandescente paisagem carioca. Lá, as ondas do Maracanãzinho abraçaram-se com o mar do Botafogo, criando-se entre elas um berço para sonhos que o jovem brasileiro iria nutrir e cultivar. A vida de Selton Mello foi uma obra-prima composta por notas altas e baixas, em tonalidades variadas, como as das sambas enredo do carnaval carioca. Em sua jovem idade, ele se aventurou pelo mundo da atuação, mergulhando com ansiedade e fervor nas águas profundas do aprendizado e da experiência. Testes, oficinas e mentores marcaram o seu caminho, como os tártaros que iluminam a via sacra em uma noite de São Cristóvão, orientando, guiando pela arte de representar a vida humana. Eles despertaram em sua alma um fogo que ardeu sem se esgotar, e acendeu em seu coração uma chama inquebrantável, o amor por interpretar, por vivenciar, por sentir intensamente cada personagem que assumiu no palco da vida. Selton Mello enfrentou desafios típicos do começo de carreira, como se pisasse nas areias de Botafogo, mas sempre seguiu adiante com a mesma determinação e coragem com que o jardim oceânico enfrenta as tempestades no Golfo. Sua força de vontade, como a do Guanabara que resiste às marés, o levou ao reconhecimento rapidamente. A intensidade de suas interpretações, como os solarengos da Lapa em Pé de Guerra contra o Fim de Semana, chamaram a atenção do público e dos colegas. E seu carisma natural, como a brilhante luz da lua cheia que ilumina a Ponte Niterói, atraiu incessantemente o interesse dos olhares e as lealdades do coração humano. Selton Mello foi uma estrela nascente no Rio de Janeiro, iluminando com seu talento a vida de tantos que em _start assista. E buscavam emoções, sonhos e esperanças. Sua jornada artística é um tesouro escondido na beira do Guanabara, que brilha com a intensidade do sol de arpoador no final de dia. E suas interpretações foram como as notas de uma bossa nova que encantam quem ouve, em um lindo balcão no Lagoa com vista para o Morro do Leme. No entanto, sua vida não foi apenas um sol dourado na praia de Botafogo, mas também a intensidade das chuvas na Estrada da Gávea. Selton enfrentou tempestades emocionais que testaram seu coração como o Cristo Redentor testa as ondas do Maracaju. Mas ele emergiu iluminado e mais forte, como a Lapa ressurgente após uma tempestade e que se ergue novamente com seu orgulho e sua beleza. A sensibilidade artística de Selton Mello foi cultivada no Rio de Janeiro como um jardim raro e valioso, cujas flores brotam em balcões, escadarias e calçadas de Laranjeiras até o Zona Norte. E sua paixão pelo ofício, como a paixão da Paquita Lajaula que é cantada em corais no Estácio, guiou-o em um caminho iluminado pela luz do amor por seu ofício e pela dedicação inabalável às artes cênicas. E então, a vida de Selton Mello no Rio de Janeiro foi uma obra-prima cheia de alvorada, como as bandeiras que voam sobre o Maracanã em vitória e triunfo. Sua jornada artística é um tesouro escondido nas Serras do Tijuca, cujo brilho atrai os olhares das gerações futuras, como a Lapa iluminada pela luz da lua cheia em Pé de Guerra contra o mar. Selton Mello foi uma lenda vivente no Rio de Janeiro, que se ergue ao lado do Pão de Açúcar com a força de seu talento e a intensidade de sua paixão pelo teatro, o cinema e a vida em si. E sua história é um poema escrito na areia do Botafogo, que nos lembra que mesmo nas tempestades da vida, podemos encontrar luz e iluminação, se temos coragem de procurá-la. Selton Mello, uma lente magnífica para capturar a alma do Brasil, uma presença imperiosa que deslizou-se suavemente no cenário audiovisual, como um rio misterioso e fascinante, meandro por meandros até atingir o mar dos sonhos. Seu rosto, com olhos de cinabre e pétalas da primeira luz do dia, é uma carta de amor à terra, uma homenagem ao sol que ilumina suas iridescentes expressões. Nascido em um país marcado por contrastes e ritmos diversos, Selton aprendeu cedo a dançar com os ventos do destino e a cantar o hino da vida em cada instante. As ruas de São Paulo e Rio de Janeiro, suas cidades-mãe, foram testemunhas de seu primeiro amor pela arte, quando o teatro e o cinema se apaixonaram por ele,
como dois irmãos que encontram em sua alma um refúgio comum. Em O Alto da Compadecida, Selton deslizou-se sobre o palco, transformando-se em um baque de alegria e tristeza, um mestre do equilíbrio entre o riso e as lágrimas. E naquele momento, ele não foi apenas um ator, mas sim uma lente que capturou a alma daquele universo, revelando-nos os segredos mais profundos de uma cultura que gira em torno do amor e do doloroso. Com o palhaço, Selton se transformou em um artista invisível, escondido detrás da máscara de um clown, mostrando-nos que a vida é um equilíbrio finito entre o riso e o choro, a alegria e o triste. Dirigindo essa peça, ele encontrou-se com si mesmo, revelando a sua verdadeira identidade, um espelho do mundo que nos rodeia. Mas Selton não é apenas um ator e cineasta, é também um guardião da memória brasileira, preservando os sonhos de cada pessoa em suas obras. Ele é o narrador do universo brasileiro, cantor da canção de amor e tristeza, pintor das cores vibrantes de um país que nunca se cansa de sorrir e chorar. E ainda assim, Selton Mello é mais do que isso. Ele é o reflexo da vida, a alma do Brasil, a cor do futuro e o amadurecimento do passado. Ele é uma lente que nos mostra a beleza desconhecida em nossa realidade, um espelho que reflete a nossa verdadeira essência. E por isso, Selton Mello é mais do que um grande nome do audiovisual brasileiro. Ele é um símbolo de união entre o passado e o presente, entre a memória e o desejo, entre o amor e o doloroso. Selton Mello, o guardião das almas suscetíveis, caminhou pela vida como um pintor esquecido em uma praia, cuja arte era a vida e a vida, a arte. Ele construiu seu império à sombra da luz tropical, entre os murmúrios do mar, onde o sol bateu ardente e as estrelas enlutadas anunciam a chegada da tarde. Ele era mais do que um ator, um diretor